Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com Leonor Rosas e com Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E hoje, depois de uma semana com alguns eventos internacionais que já vou introduzir, e depois o facto de o Tribunal Constitucional, nesta segunda-feira à tarde, se ter pronunciado relativamente à Lei da Nacionalidade, temos um programa relativamente cheio, dentro do tempo que conseguimos gerir, dado que adivinhem quem é o membro deste grupo que chegou atrasado mais uma vez. Imaginem quem será, mas quem será? Quem será? A pessoa que chega sempre atrasada. Eu adormeci porque eu não sabia que era esta. Nós, em minha defesa, nós mudamos as horas de gravação. É verdade. Apesar de eu ter avisado tipo 47 vezes. Eu não vi. Eu fico perdida nas mensagens. A Maria Castelo Branco é aquelas pessoas que o facto de ela ver uma mensagem e responder à mensagem não é indicativo que ela tenha compreendido a mensagem. Eu respondi a seguir. Eu não respondi. É que eu perco-me. É melhor passarmos à frente. Desculpa, eu não sei. Pronto, eu tenho um problema com mensagens. Tu tens um problema com horários, com horas, com regras no geral. Com o tempo. É verdade, a minha psicóloga diz que são manifestações de rebeldia pequenas. Sim. Vou passar então para... Freud explica. Vou passar ao primeiro tema, em que nós tivemos, infelizmente, este fim de semana, mais 2 episódios gravíssimos de violência de armas. Em primeiro lugar, tivemos nos Estados Unidos, na Universidade Brown, portanto, uma instituição muito, muito séria e muito importante para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Muitos dos laureados e das figuras mais relevantes do panorama político-social dos Estados Unidos são benfeitores ainda hoje ou estão ligados à academia e é por Brown. E portanto, neste fim de semana, durante o que parecia ser um dia normal de exames no departamento de engenharia em Brown, entrou um atirador dentro do edifício, das informações que temos até agora, e alvejou várias pessoas, tendo feito vários mortos e vários feridos. Ao mesmo tempo, noutra latitude completamente distinta, na Austrália, e numa realidade completamente oposta, na Austrália, em Bondi Beach, que é uma das praias mais populadas e com um areal maior e mais extenso, a comunidade judaica local estava junta a fazer um evento de comemoração, e 2 atiradores começaram a disparar em frente à multidão, resultando também em vários mortos, que não foram mais mortos ainda, porque um transeunte, que isto ficou gravado e qualquer pessoa deve ter conseguido ver nas redes sociais, dominou um dos atiradores e conseguiu retirar-lhe a arma, tendo depois o atirador conseguido pegar noutra arma e deu-lhe 2 tiros, sendo que ele também ficou no hospital, mas felizmente está fora de perigo. Assim sendo, e sem mesmo mais demoras, Leonor, vou passar para ti, fazendo-te uma pergunta muito concreta. Podes pegar nos 2 incidentes e falar sobre as 2 coisas, mas queria-te perguntar, nós estamos a ver, por exemplo, muita extrema-direita, nomeadamente norte-americana, a dizer, pois veem, na Austrália também é possível existirem mass shootings, desculpem o anglicismo, mesmo as armas sendo ilegalizadas. Acontece que a razão para não terem sido mais mortes é que há um limite das armas em que podem os cidadãos ter porte, e há uma razão para não ter existido nos últimos 10 anos um ataque em massa na Austrália, e nos Estados Unidos todos os anos temos milhares de casos. Portanto, parece-te que o que é que te parece a relevar relativamente a politicamente estes 2 incidentes?
Bem, eu acho que a questão da regulamentação do porte de arma nos Estados Unidos é uma questão tão antiga como nós provavelmente temos memória política, mas é curioso que a reação do governo australiano e na Austrália aos ataques deste fim de semana foi que seria necessário regulamentar ainda mais o porte de arma. Portanto, é um paradigma totalmente diferente àquele dos Estados Unidos, em que apesar dos milhares de mortos em school shootings em diferentes estados, que muitas vezes vitimam crianças até, continuam a ignorar este problema. Mas eu na verdade gostava até mais de me referir ao atentado da Austrália, que foi no contexto de uma celebração da comunidade judaica em Sydney, e gostava de trazer algumas reflexões sobre esta questão do antissemitismo, e do antissemitismo como uma forma de violência que continua a matar hoje em dia. E falo também um bocadinho para a esquerda, porque há muito e tem havido muito particularmente nos últimos 3 anos, às vezes uma associação de antizionismo e antissemitismo, também promovida pelo Estado de Israel, mas que muitas vezes é também incorporada num certo discurso de esquerda, e eu gostava um bocadinho de falar sobre isso. Muito bem. Primeiro, é preciso garantir que o combate ao antizionismo ou o combate ao zionismo não se transforma em antissemitismo, porque se nós somos a favor do fim da discriminação e da violência contra todas as pessoas do mundo, judeus, árabes, muçulmanos, enfim, todas as pessoas do mundo, não devemos fazer generalizações de culpa coletiva sobre um povo inteiro ou sobre uma religião inteira. E acho que isto é extremamente relevante para que a raiva plenamente justificada contra a violência genocida israelita não se transforma em antissemitismo, que é uma forma de racismo, enfim, bem viva e violenta como qualquer outra, e que se possa transformar muito mais numa ação antirracista e anti-islamofóbica e não reverter para uma coisa oposta. Eu gostava de dizer algumas coisas sobre isso também para quem nos está a ouvir, sobre alguns termos que é preciso distinguir e que eu acho que é muito importante distinguir quando discutimos antissemitismo e antizionismo. Os judeus são pessoas que pertencem ao povo judaico, quer seja pelos seus antepassados, quer seja por conversão ao judaísmo. Ou seja, ser judeu é uma característica tanto étnica, ou seja, uma pessoa pode ser etnicamente de origem judaica e não praticar nenhuma religião, ser ateu ou agnóstico, como pode ser também uma característica religiosa. Uma pessoa sem antepassados judeus pode escolher converter-se a esta religião como a qualquer outra. Tradicionalmente o judaísmo passar-se-ia por via materna, mas esta é uma perspectiva muito associada a um puritanismo judaico, que não é partilhado por todas as pessoas. Obviamente, e acho que isto é importante dizer, não é possível identificar um judeu pelo seu aspecto físico, e a ideia de que é possível é em si antissemita. E é importante também dizer que há judeus de vários tipos e origens. Os judeus ashkenazim, da Europa Central, que foram as principais vítimas do Holocausto, os judeus sefarditas, que habitavam a Península Ibérica, os judeus Mizraim, que são os judeus oriundos do Médio Oriente, ou seja, judeus árabes, há judeus etíopes, ou seja, são pessoas negras, e acho que isto é muito importante de distinguir de israelitas. Os israelitas são os habitantes de Israel, mas a verdade é que há apenas 75% de judeus em Israel. Há 21% de pessoas árabes, ou seja, pessoas muçulmanas, sendo que há judeus árabes, e há pessoas também de outras religiões. Há também católicos, por exemplo. Os zionistas são aqueles que acreditam que na existência e no direito histórico do Estado judaico de Israel, e que defendem reiteradamente as ações do Estado de Israel, e podem ser pessoas religiosas ou não, podem ser pessoas de origem judia ou não, ou podem ser pessoas que não têm nada a ver com o judaísmo, mas acreditam no direito histórico de um Estado israelita. Sendo que tudo isto tem muitas nuances, porque uma pessoa pode dizer que acredita que os judeus, de facto, no fim da Segunda Guerra Mundial poderiam ter tido o seu Estado e deveriam ter tido o seu Estado, que é uma coisa que eu acho,
e, ao mesmo tempo, olhar para o desenrolar desse Estado e dizer que se tornou num projeto colonial, ou mesmo agora olhar para trás e olhar para os últimos anos e dizer que há um genocídio em curso. Ou seja, tudo isto tem muitas nuances. Era isso que eu ia acrescentar, caso não fosses acrescentar, porque eu defendo a existência do Estado de Israel e não me parece que eu possa ser acusada de negar o genocídio. Eu não estava acusada de negar o genocídio. Não estou a dizer tu, mas estou a falar no geral. Não acho que sim. todas as pessoas que consideram que o Estado de Israel deve existir, que são pessoas que, como tu disseste em primeiro lugar, que defendem as ações deste governo israelita. Não me parece que isso seja. Sim, eu também não acho que seja a mesma coisa e acho que é importante distinguir. E depois dizer o seguinte, para terminar, sobre a ideia de culpabilização coletiva. Acho que muitas vezes a culpabilização coletiva. Ou seja, a ideia de se associar a que todos os judeus são israelitas e zionistas é uma coisa que o Estado de Israel tenta impor. Há por todo o mundo, enfim, centenas de milhares de judeus que se organizam contra o genocídio em Gaza. Há os judeus, há comunidades judaicas que são mesmo contra a existência do Estado de Israel em si. E são os mais ortodoxos. Os mais ortodoxos. E os Neturei Karta, por uma razão muito específica, eles são propriamente eles defensores do Holocausto. Portanto, mas os ortodoxos nem é isso. E acho que é importante fazer aqui uma distinção, que esta ideia de associar todos os judeus ao Estado de Israel é uma arma de Israel para dizer que ser anti-zionista ou ser contra o projeto colonial israelita é ser antissemita, mas também dizer pelo contrário que associarmos todos nós, pessoas de esquerda, contra o genocídio, etc., associarmos todos os judeus às ações do Estado e do governo israelita é também por si só antissemita. E dizer que faça este e que não há e terminar dizendo que olhar para um atentado antissemita e dizer isto é horrível, o antissemitismo existe, continua a matar, não significa de nenhuma forma que se é a favor do Estado de Israel. E acho que isso é importante. Acho que é importante dizer, porque às vezes ouve-se coisas menos menos inteligentes sobre esse assunto. Maria, faço uma pergunta já com esta parte final que a Leonor disse. Nós já discutimos isto aqui, inclusive é porque nós as duas já falámos sobre acharmos que neste momento existe um genocídio em Gaza, mas ao mesmo tempo que coisas como a flotilha, que teve pessoas dentro da flotilha a irem, ativistas que têm declarações profundamente, eu diria, perniciosas e que nos fazem ter uma posição assim de afastamento, também conseguem ser as duas coisas verdades ao mesmo tempo. E eu acho muito importante aquilo que a Leonor acabou de dizer e esta explicação que acabou de fazer, mas eu começo com esta provocação para ti. É um bocadinho triste que se tenha que dizer isso, não é? É um bocadinho triste que existam mesmo pessoas à esquerda que achem que, por se estar a dizer que o que se passou de facto na praia de Bondi Beach foi um crime de ódio, não é? Que se está a desviar a atenção de Gaza e não se fala tanto quando as pessoas de Gaza morrem, como se as duas coisas fossem impossíveis de fazer ao mesmo tempo, não é? Sim, é triste, mas não é única este assunto, infelizmente. Mas é uma coisa, acho que é normal, que as pessoas entram muito num manicaísmo sobre certos assuntos. Então, quanto mais emocionais são os assuntos, eu entendo perfeitamente que estes assuntos sejam profundamente emocionais, tanto de um lado como do outro, mais fácil é entrar em manicaísmo e assumirem que ou estás completamente de um lado ou estás completamente do outro. E estar completamente de um lado significa a inteira rejeição do outro e não conceder a possibilidade de os próprios judeus que estão pelo mundo inteiro, que não têm ligações ao Estado de Israel, ou até que tenham. Ou seja, imagina que os judeus em Bondi Beach eram até ligados ao Estado de Israel e gostavam, eram zionistas. Imagina, estes judeus que estão lá e que seriam zionistas não merecem morrer num atentado, obviamente. Parece-me evidente, sim. Pronto. Num atentado antissemita, mesmo que sejam zionistas, mesmo que acreditem, imagina que só Israel é que pode existir ali, que é uma posição com a qual eu discordo e pela qual, ou seja, contra a qual eu luto politicamente há algum tempo, porque eu acho que, lá está, eu sou pelos dois Estados. Depois é toda uma questão, mas este assunto é muitíssimo complexo. Mas mais do que isso, antes de ser complexo, há uma parte humana que é, tal como eu não acho que o Charlie Kirk devesse ter morrido mesmo sendo fascista. Não acho. Pronto, também não acho que mesmo os zionistas mereçam alguma coisa. E eu vejo algumas pessoas a dizer, pronto e tal, mas isto não existe e tal, é só porque são zionistas. E mesmo que sejam zionistas, what do you mean, não é? Em relação à Austrália, particularmente, e ao antissemitismo,
eu gostava de lembrar, e o antissemitismo no geral, mas a Austrália é um case study interessante, e isso também se liga à questão da flotilha que tu falaste. Quem está a alimentar muito o antissemitismo ou os ataques de ódio antissemitas pelo mundo inteiro neste momento é um Estado que está muito interessado nisso, nesse aumento do ódio contra os judeus e a partir dos judeus contra Israel, que é o Irão. Aliás, na Austrália, no início deste ano, a Austrália tem uma longa história de ataques antissemitas, não é o único país, evidentemente, mas na Austrália, no início deste ano, houve um ataque muito grave a uma sinagoga em Melbourne. E houve outro ataque num sítio que era qualquer coisa Kitchen, que eu não me estou a recordar, peço desculpa, mas o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese expulsou em agosto deste ano, isto passou-nos um bocado ao lado, acho eu, e nós não falámos aqui disto, mas expulsou o embaixador do Irão. Porquê? Porque o Estado australiano percebeu que quem estava por trás destes 2 ataques tinha sido o Estado iraniano. Porquê é que é importante para o Irão aumentar o antissemitismo? Porque um dos principais inimigos do Irão neste momento, naquela região, eu digo neste momento porque antes da Revolução de 79 não era o principal aliado naquela região, mas o principal inimigo do Irão, para além da Arábia Saudita, é Israel. E, portanto, interessa ao Irão aumentar estes ataques, interessa ao Irão promover o antissemitismo. E eu concordo inteiramente com o que a Leonor disse, quer dizer, é uma coisa mesmo muito importante e o que eu gostava de sublinhar. Quem associa o judaísmo ao zionismo, ou ao sionismo em português, é o Estado de Israel. Quem diz que todos os judeus têm que ser sionistas é o Estado de Israel, e não é o Estado de Israel histórico, ou seja, não é o histórico antes da implantação do Estado, não é o Estado de Israel no século XX, é este governo de Israel, mesmo especificamente. É o Ben Gvir, que é um tipo que eu não tenho palavras para caracterizar, é o Smotrich, que é assim um gajo louco, e é o Netanyahu. E portanto, quando se diz isto, quando se entra nesta narrativa, está-se a legitimar estes claims do Estado de Israel, e eu gostava que não acontecesse. E só uma última coisa para terminar. Eu vi a entrevista que a SIC fez ao embaixador israelita em Portugal, na sequência deste ataque em Bondi Beach, em que este embaixador já disse coisas inacreditáveis sobre o que se está a passar em Gaza. Disse inclusivamente que aquelas crianças estavam muito bem e que as que não estavam bem era porque já tinham muitas doenças antes, e portanto as fotografias que nós estávamos a ver não era porque elas estavam a passar fome, porque Israel estava a bloquear o acesso a comida, mantimentos, medicamentos, tudo. Não, é porque elas já tinham problemas e a população de Gaza estava perfeitamente ok, só mandavam aquelas fotografias cá para fora que era para assustar as pessoas, mas eles já eram problemáticos. Disse essas coisas que são inacreditáveis, mas também também se chateou com a SIC e com o jornalista que estava a fazer a pergunta, muito obviamente, em que perguntava: será que as ações do Estado de Israel podem estar a aumentar os crimes de antissemitismo? Eu percebo que a pergunta seja complicada, no sentido em que parece, de facto, e o embaixador de Israel disse, isto parece um bocado aquilo que nós chamamos hoje em dia victim blaming. Um bocadinho, sim. Agora, o Estado de Israel em si está de facto a fazer uma narrativa de que todos os judeus são sionistas e que todos os judeus pertencem ao Estado de Israel. Isso é mau para os judeus que não se identificam. E 2, o Estado de Israel está de facto a cometer crimes de guerra muito graves, está de facto a cometer um genocídio, segundo a maior parte dos historiadores de genocídio e segundo inclusivamente o Tribunal Internacional de Justiça, que acha que há grounds provavelmente para admitir de facto um genocídio. Isto são coisas muito graves, e que o Estado de Israel, claro, cometendo estas coisas, está a vulnerabilizar os seus cidadãos e está a vulnerabilizar os judeus por todo o mundo, porque ao mesmo tempo diz que esses judeus pertencem ao Estado de Israel. Portanto, sim, eu percebo a pergunta, apesar do victim blaming. Eu acho que é um assunto muito, muito complicado, e eu gostava que as pessoas falassem disto de forma um bocadinho mais racional, e eu odeio racionalismo, como vocês sabem, mas eu acho que é importante evitarmos o manicaísmo nestas coisas, porque os assuntos são muitíssimo complexos. E também cuidado com o Irão. Mesmo para acabar aquilo que tu dizias, por isso é que eu estava a ligar a... Não, mesmo. Ele vai entrar agora no estúdio. Não, mas mesmo, porque o Irão está
obviamente, com várias campanhas de desinformação, especialmente em relação ao judaísmo, aos judeus, e aquilo que eu dizia, por isso é que estava a ligar à flotilha que tu disseste em primeiro, só para relembrar as pessoas, é que havia uma pessoa que estava na flotilha que estava ligada ao Hezbollah, que é um grupo terrorista financiado pelo Irão. Esse é o problema. Sim, Tiago Ávila, pronto. Sim, ligado ao Hezbollah. Portanto, cuidado, só isso. Cuidado com o Hezbollah. Exato. Tipo, se encontrarem um na rua, tenham cuidado. Vou pegar no stalinismo. Não, vou pegar no stalinismo do horário da Leonor e vou ser sucinta, dado que elas. Obrigada. Elas se alongaram fortemente. Eu posso não me alongar no resto. Eu não me vou alongar no resto. Pronto. Também não tenho muito para dizer sobre. Ainda bem que o Tribunal Constitucional é o Tribunal Constitucional. Vocês sabem que estamos em ON, certo? Sim. Ok. Então, eu acho. Eu tenho aqui, vou diferenciar aqui duas coisas. Relativamente à questão primeiro do que aconteceu na Austrália, sobre esta questão do antissemitismo, eu também vi a entrevista e, dadas as declarações do embaixador, eu consigo perceber que tenha sido uma pergunta mais provocatória. Não acho aceitável a ideia política sequer que, porque existe um governo neste momento que está a fazer um conjunto de ações que eu não vou estar aqui a debater se alguém é genocida ou não, não tenho estudos para isso. Se querem ser manicaístas nesse posicionamento e querem levá-lo ao extremo e ao limite, força. Não lhe querem chamar genocídio, chama-lhe um massacre em massa. Pronto, eu vou-lhe chamar um massacre em massa. O que está a ser feito em Gaza é um massacre em massa. E que relativamente a isso justifica e depois quase que se entende a ira passada por várias pessoas no mundo inteiro a realizar este tipo de ataques. Não parece que seja aceitável sequer fazer essa correlação. Acho que mais uma vez perpetuamente é aceitável fazer-se este tipo de perguntas e fazer-se este tipo de associações relativamente a judeus. Não vejo, por exemplo, fazer-se quando existem massacres realizados, existiram historicamente massacres realizados por cristãos, por outro tipo de fés, que efetivamente depois isso fosse algo que fosse utilizado como argumento. E portanto acho que consigo compreender quando comunidades judaicas ficam irritadas e ficam bastante irritadas com esse tipo de correlação. Sei o seguinte, nos Estados Unidos os crimes de ódio que estão a crescer mais são contra a comunidade judaica. Os crimes de ódio que estão as pessoas de interesse, que são chamadas person of interest nos Estados Unidos, que mais precisam de segurança e de defesa e de facto estarem protegidos, figuras públicas nomeadamente, são figuras públicas judaicas, seja porque são religiosas e porque podem ser assídicas ou não, mas até que culturalmente e até etnicamente se identificam como judaicas ou até familiarmente. Há várias figuras de destaque culturais a falarem sobre isto. Há comunidades inteiras judaicas dentro de universidades, por exemplo, que dizem isto continuamente, que se sentem nos próprios campos universitários que são perseguidos neste momento e que, por exemplo, estão a passar e espetam bandeiras da Palestina na cara, como se ele simplesmente por ser judeu tivesse que subscrever por baixo de todas as políticas que estão a ser feitas pelo governo de Israel. E eu gostava um bocadinho de deixar esta mensagem: perseguição a pessoas que são judaicas, apenas e só, porque existem políticas que são realizadas pelo Estado de Israel que são absolutamente, parece-me evidente que poucas pessoas neste momento as defendem. Não me parece aceitável e, mais uma vez, acho que existe uma relativização quando isso é feito, quando é a comunidade judaica versus outro tipo de comunidades, que a mim não me parece aceitável. Por isso, vou dar um exemplo. Quando existiram os atentados, por exemplo, no Bataclan, ninguém acha normal que se passasse por muçulmanos na rua e dizer free speech e antiterrorismo, e não se acha isso aceitável. Não me parece que também seja aceitável alguém achar que, devido às ações do Estado de Israel, se persiga comunidades judaicas nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, seja onde for. Relativamente aos mass shootings, eu queria dizer só uma coisa que me parece muito relevante. O Jim Jeffries, que é um dos meus comediantes favoritos, tem um special que é chamado Bear, que é neste momento dado em Harvard numa das aulas, como o argumento que ele tem lá relativamente ao controle das armas é dado nessa aula de constitucional em Harvard, como um exemplo em que depois os alunos têm que escrever um essay
para colocar em causa os argumentos que o Jim Jeffries coloca, que em termos de comédia faz a maior apologia de senso comum a porque é que as armas devem ser reguladas. E o James Jeffries relembrou algo. Um dos exemplos que ele utiliza no special é de facto a Austrália, que a Austrália teve um mass shooting enorme há 35 anos atrás e que a partir daí o governo tomou medidas muito estritas e rígidas para banir as armas, e que efetivamente isso resultou comparativamente com os Estados Unidos. Aconteceu isto na Austrália, como eu já estava a dizer. As figuras mais pérfidas da extrema-direita americana, inclusive políticos americanos, começaram a utilizar isto como um argumento para, primeiro, a lógica de que aquele civil que recuperou a arma dos atiradores, se ele soubesse trabalhar com as armas, tinha pegado na arma e tinha dado um tiro ao atirador e depois ficava aí resolvido o assunto. Tipo, que é normal um cidadão normal, um cidadão comum, que este senhor tinha tipo uma loja, não é? Que tivesse que saber pegar numa AK-47 e matar pessoas. Não sei que mundo é que eles vivem. É meio bad, a AK-47 é super arma de... É super sinistro. Tu gostas do sovietismo. É super sinistro. Eu não sei se sequer será essa arma. Estou a dizer, dar um exemplo. Eu tenho aqui uma AK dentro da minha mochila, porque é que acham que eu ando sempre tão carregada? Sim, é verdade. As pessoas não sabem. Estou a brincar, eu sou completamente contra... Falta de noção, sabe? Falta de noção. Não, eu estou a dizer que falta de noção. Nunca sabe, imagina, a revolução pode começar a qualquer momento. Tenho que estar pronta. Que falta de noção. Para quem não sabe, isto é a União Soviética, que na verdade ainda permanece no coração do Leonardo. E prorroga. Sim, mas isso nunca disse que não. E vou terminar dizendo isto. Para quem utiliza este argumento, nos últimos 30 anos nos Estados Unidos existiram aproximadamente, e quando digo aproximadamente é que são tantos que há alguns que nem sequer se consegue perceber se contabilizam ou não. Nos últimos 30 anos nos Estados Unidos existiram 13.890 mass shootings. E porquê é que é difícil contabilizá-los? Nos Estados Unidos há um debate intelectual e teórico sobre a partir de que número de vítimas se consideram mass shooting. Vejam só. Portanto, vejam este país incrível. Sim, já. Tipo 3 pessoas também não faz mal. Sim, tipo 3 pessoas já são homicídio, tipo, não é mass shooting. Agora 20, 21, a partir de que. Pronto, enfim. Uma parvoíce. 5? Pelos mesmos critérios, na Austrália existiram 6. Portanto, eu sei que os números não é o forte de muitas destas pessoas nos Estados Unidos, mas 13.890 é superior. Sim, houve mais de 70 este ano só. Superior a 6. Portanto, e uma das razões pelas quais este mass shooting não foi ainda pior é o facto das armas semiautomáticas estarem banidas na Austrália. Imagine-se o que é que teria sido se de facto existisse uma arma semiautomática legalizada e aquelas pessoas pudessem ter feito aquilo que fizeram com uma arma semiautomática. Mas, trocando de tema para um tema mais explosivo, até diria, passo para a Maria perguntando-te o seguinte relativamente à lei da nacionalidade, só para contextualizar os nossos ouvintes. Nós já tínhamos aqui falado, e quero diferenciar isto claramente, já tínhamos aqui falado sobre o facto da lei dos estrangeiros ter ido ao Constitucional. Já falámos aqui sobre isto no podcast. Se quiserem ouvir, podem ir para trás e ir ouvir esse episódio. Podem procurar por lei dos estrangeiros. Mas acontece que a lei da nacionalidade é uma coisa completamente distinta. A lei da nacionalidade é essa que este governo aprovou na Assembleia da República com os votos do Chega e com os votos da Iniciativa Liberal. Foi pedida uma averiguação preventiva da constitucionalidade por 50 deputados do Partido Socialista, porque neste caso como é uma lei orgânica, os deputados pode ser feito por um grupo parlamentar e até 50 deputados podem pedir uma averiguação preventiva da constitucionalidade. E o que é que efetivamente este Tribunal Constitucional acabou por dizer? Que de todos os artigos que estavam em análise, 3 deles por unanimidade foram vistos como inconstitucionais, e um destes, por apenas um voto de vencido, foi visto também como inconstitucional. Já para não falar que um destes era alteração ao Código Penal, que neste caso o Governo, também já falámos aqui no podcast. O Governo separou a questão da perda de nacionalidade para uma alteração do Código Penal para não incorrer numa inconstitucionalidade, mas o Tribunal Constitucional não lhes fez o jeitinho e não fingiu como se o nosso Código Penal pudesse ir contra a nossa Constituição, lá por não estar inserido numa lei orgânica, e portanto teve um posicionamento relativamente
esta questão. E a ti pergunto-te, Maria, já diretamente, algo que a partir do momento que saiu o voto do Tribunal Constitucional, os juízes falaram às 5, até às 5 e pouco, as televisões começaram a ficar populadas por Chega, PS, até Livre se viu nas televisões, e o PSD, sem ninguém os ver. Não, onde é que está o PSD? E os jornalistas iam consecutivamente, isto para quem não está na bolha político-mediática, os jornalistas iam consecutivamente dizendo que o PSD se recusou a ir às televisões e automaticamente a seguir ao voto do Constitucional porque queriam pensar na narrativa que queriam dizer. Mas mandaram algumas pessoas para as televisões, alguns comentadores, amigos. Às vezes, quando não respondo a e-mails dos meus orientadores, também quero pensar nas narrativas. Um bocadinho. Mandaram alguns comentadores, amigos, para começarem a sair esta narrativa de: bom, se é isto que se vê à luz desta Constituição, temos que fazer uma revisão constitucional. Isto só aumenta o nosso argumento para a lei constitucional. Como é que fica Luís Montenegro, que disse que era irrisório e não fazia sentido estar a falar de uma revisão constitucional quando quer passar isto à força toda? Imagina, eu por acaso aqui tenho uma. Mudar a Constituição é tipo, só. Eu acho que isto é interessante. Mas eu acho isto parvíssimo, não é? Não estou a dizer, mas na perspectiva dos Não, eu sei, mas não é isso. Mas, ou seja, eu acho que essa narrativa de mudar a Constituição é estúpida por várias razões. Porque pá, tu não mudas. Imagina, eu sou zero, como vocês sabem, de fazer estas analogias, mas eu acho que vale a pena neste caso, que é. Tu começas um jogo de futebol com certas regras, pronto, depois não gostas das regras e depois ficas chateada com o árbitro porque a meio do jogo o árbitro está a dizer não, tipo, olha, não podes jogar com a mão, ou fora de jogo existe e não sei o quê. E depois queres mudar as regras do jogo a meio. Se alguma vez eu achei que às 10h30, 11 da manhã eu ouvir Maria Castelo Branco fazer uma analogia futebolística neste aproveita, porque é mesmo porque são 11 da manhã. É mesmo porque são 11 da manhã. Mas isto importa. Isto importa. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional é tipo o árbitro, pronto. E isto é relevante por causa disso. Agora, outra questão que é. Pá, eu de certa forma até percebo que o PSD o Chega não estou a ver, o Chega não estou mesmo a ver a fazer isso, mas percebo que o PSD, se a razão pela qual não foram logo para as televisões popular as televisões é porque queriam perceber mais ou menos, tipo, ler o acórdão e perceber mais ou menos o que era e inteirarem-se da coisa. Eu por acaso até aplaudo isso na política portuguesa, porque isso na política portuguesa não existe. Não sei se foi isso, espero que sim. O meu lado tipo romântico ou naive. Vocês não estão a ver os meus olhos, mas eu estou semicerralos do tipo Maria, vai lá. Nós estamos a ver os teus olhos. Não, os ouvintes. Okay. Desculpa, uau, Leonor, tiveste um brain fart. Tiveste mesmo um brain fart, sim. Estás a ver, também estás a sofrer de problemas matinais. Não, a Leonor é matutina como eu. Yeah. Matutina. Eu sou um early bird. Ela é early bird. Owl. Ela nem qualifica. Ela janta às 10h30 da noite, tipo 11 horas. Isto não qualifica. Por acaso eu agora estou a tentar jantar tipo às 7. 2 tomates e 5 cigarros. Assim. Okay, porque 2 tomates. Desculpa. Não sei, desculpa. Por acaso eu 2 tomates. Definitivamente não seria o teu jantar. Estamos a falar da lei da nacionalidade. Desculpa. Mas é que eu não tenho grande coisa para dizer. Eu gosto muito do Tribunal Constitucional. Eu sou fã deles desde pequenina. Eu sou fã do Tribunal. Eu ia ver os jogos com o meu pai. Sim. É a minha equipa preferida. Não, eu por acaso, só parênteses, eu ontem. Nós estamos a gravar terça-feira e o Almirante Gouveia teve um debate com André Ventura em que disse uma coisa que me lembrou de Luís Montenegro há cerca de 2 anos quase, porque o Almirante Gouveia diz: o meu partido é Portugal. E eu lembrei-me que até o André Ventura se riu. Que cringe, meu Deus. E eu lembrei-me do nosso primeiro-ministro Luís Montenegro na campanha, ainda não era primeiro-ministro, graças a Deus, porque na altura tinha-me passado se ele fosse PM, em que Guilherme Geirinhas pergunta qual é a sua equipa de futebol e Luís Montenegro diz: viva lá a vida. Não, e Montenegro diz: a minha equipa é Portugal. A minha equipa é a Seleção Nacional. E depois dizem: e a minha música preferida é o Viva lá a Vida. Mas assim, Viva lá a vida. E depois a cor preferida dele também é o bege. E depois, tipo, nada para chatear ninguém. Pronto, lembrou-me. Desculpem, eu estou mesmo. Vocês não podem deixar. Pronto, já que estamos com o tempo apertado, podes passar para mim. Eu gostava só de dizer uma coisa: o Tribunal Constitucional defende o Estado de Direito e não defende o estado de espírito das pessoas. Portanto, querer mudar o Tribunal Constitucional só por causa do estado de espírito
é uma atitude muito pouco democracia liberal, isto é direito liberal, e é uma atitude até mais democracia popular. É engraçado vermos a Adriana está a apontar para a Leonor acabou de dizer neste caso. não, neste caso não, porque o popular não é o teu, não é? Essa é a questão da democracia popular. Esse é o conceito do popular. Sim. O Estado de Direito existe para proteger as minorias das Quando maiorias, da vontade da inconstitucional chegar tão atrasada. Inconstitucional mesmo. Tipo, por nível com fuzilamento. Tu prometeste não me punhas no campo pequeno. Não, eu disse disse que te avisava antes para tu te ires embora. Não, exato, não me punhas no campo pequeno. Aliás, eu só sou amiga da Leonor por causa disso. disso. Se começa a ver quando os regimes comunistas começam a ser corruptíveis facilmente, é por amizades. Mas ela já era desde o início. Isto foi um pacto que nós fizemos no liceu, pai. Sim. Sim. Desculpa, vai. Isto é o Pacto de Varsóvia. Oh meu Deus. Os nerds, vocês não estão a perceber, vocês não estão a ver, mas elas estão super felizes com esta metáfora histórica que fizeram. Estou super contentes com ela própria. Vai. Então, eu vou dizer algumas coisas sérias sobre o Tribunal Constitucional. Eu também tenho coisas sérias para dizer, prometo. Então, em primeiro lugar, eu não acho que ser politicamente contra um posicionamento do Tribunal Constitucional esteja errado. Eu quero relembrar o posicionamento do Tribunal Constitucional com o qual eu mais estive contra, continuo a estar e tenho uma tese inteira a explicar como é que é estúpido, que é o posicionamento relativamente à lei da eutanásia, porque existe regime jurídico de quase 23 países relativamente à eutanásia, e aquilo que, para além de nós termos uma lei altamente garantista e altamente conservadora e burocrática, até o Tribunal Constitucional teve um posicionamento que vai contra e foi contra, eu diria, qualquer medida que se possa considerar de cautela. Muito para além, inclusive, das posições das corporações clássicas que são sempre contra qualquer tipo de avanço social. Conselho para a Ética das Ciências da Vida, se me quiserem processar, força, mas sim, estou mesmo a falar sobre vocês. Foi muito para além disso. E o que é que se fez? Quando o Tribunal Constitucional teve o posicionamento, pessoas crescidinhas, não é? Como uma das responsáveis da lei, como por exemplo, que é por exemplo Isabel Moreira, disse: bom, é o posicionamento do Tribunal Constitucional, apresento-me contra esse posicionamento, mas é a nossa consideração de Grupo Parlamentar Partido Socialista e a Comissão Parlamentar que tratou desta lei, que os artigos indefinidos que de facto foram considerados inconstitucionais caem automaticamente e a lei está pronta para ser enviada de novo para o Presidente da República e para depois ser promulgada em Diário da República, como as pessoas crescidinhas fazem. O que é que as pessoas crescidinhas não fazem? Está-me a escapar o nome dele. Está-me a escapar o nome dele, mas eu recomendo todas as pessoas irem pesquisar um deputado do Chega, que ainda por cima, careca e calvo, claro. Careca. Esse é o Rodrigo Taxa. Não, é um deputado. É o outro. É o outro que foi ontem. Esse caso é estranhíssimo. É que foi a estreia dele. É entrada, saída. Entrada e saída. É uma autoestrada. Ele parece assim um quadro intermédio tipo da Gestapo, tipo o gajo que foi promovido porque é um tipo mais nazi que os outros. O que estás a falar foi ontem à televisão. Mas que é assim bué da awkward. Não, ela está a dizer o Rodrigo Taxa. O Rodrigo Taxa, pronto. Mas o que foi à televisão ainda é mais sinistro. Vocês não estão Podem a perceber. Saber o nome dele. E por favor, ouçam isto, que isto é mesmo muito importante. Então este deputado sinistro foi à televisão ontem fazer um conjunto de considerações do tipo: este Tribunal Constitucional não nos representa. Ele fazia parte do PSD Madeira e depois trocou para o Chega. Este Tribunal Constitucional e esta Constituição Podes bafienta... fazer um discurso direto com sotaque da Madeira? Não consigo. E não quero chatear ninguém da Madeira, porque espero fazer uma lei da paridade lá. E além disso, há Madeira em março, à Gala Michelin. Não quero que ninguém me faça mal lá. Pronto. Mas por favor, agora deixem-me ser séria, pode ser? É porque gostas do Ronaldo, admito. Sim, eu gosto de Ronaldo. Gostas mesmo? Podemos não tomar este é outro assunto. Ela gosta. Isto é outro tópico problemático. Jesus! Sobre este, nós estamos muito. Por favor, pode ser? Isto é um assunto mesmo sério. Culpa da Maria. Então este senhor foi à televisão. Alegadamente. E quando a Isabel Moreira disse, bom, que existe inclusive um entendimento por parte desta maioria parlamentar de direita, suportada pelo Chega, que existe um direito sanguinário à raça portuguesa. Um direito sanguinário à nacionalidade portuguesa. Isso foi o madeirense? Isto foi a Isabel Moreira a dizer que existe esta perspectiva, esta prerrogativa pela parte do Chega. Ao que ele pegou e disse: sim. Exato. Sim. Não, sim. É exatamente isso que eu acho. Eu acho que existe um direito sanguíneo. Depois estou a falar em latim como os fachos fazem, é uma coisa muito esquisita. Como os fachos. Sim, eles não sei se já repararam, mas eles têm o ius sanguíneo que ele está a tentar dizer. Exato, pronto. Mas isso
tudo bem. É exatamente essa coisa. Que existe este direito de sangue de ser português, e sim, uma pessoa que se naturaliza portuguesa e que tem a nacionalidade portuguesa nunca será tão português como eu, macho latino, cujo meu avô e a minha avó e a minha bisavó e a minha trisavó e a minha quadriavó, todos eles eram machos latinos lusitanos. E a minha avó era macho latino? Sim. Ué, tipo queer, slay, vai. Mas vocês sabem o que eu quero dizer. Ao que, aliás, a Isabel Moreira até deu o exemplo a dizer que era uma Rita ideia. Matias chama-se Rita Cid Matias. Exato. Olha, parabéns Rita à Cid. noiva, foi muito bonito. Enfim, eu não me vais conseguir. Hoje não, Satan. Hoje não vais conseguir. Eu sei que tu queres, mas não vais conseguir fechar para mim. E então, quando a própria Isabel Moreira deu o exemplo, Mas ela lembra. canta bem. Por favor, não há condições. Não há condições. Vocês não permitam que existam condições. Vou acabar e passar para a Leonor. Até quando a Isabel Moreira reflete sobre isto ser quase uma ligação, uma apologia à Alemanha nazi, reparem que a pessoa que tomou a palavra a seguir, esta pessoa sinistra do Chega, este homem calvo do Chega, não achou por bem colocar em causa o que ela disse. Portanto, quando alguém te acusa de ser nazi e tu vais tomar a palavra a seguir e tu não dizes não, olhem que eu não sou nazi, pá, se calhar, não é? Sim, e quando tu defendes coisas como há portugueses mais puros do que o outro e a pureza da raça portuguesa, pá, enfim. Passo para ti, Portuguesa Leonor. com Z. Com Z. Sim. Passo para ti, Leonor, sobre este tópico. Eu vou ser muito rápida sobre este assunto, porque acho que Por favor, stalinista. já falei várias vezes sobre. Já falámos aqui várias vezes sobre a lei da nacionalidade e já apontámos as coisas, enfim, horríveis que ela acarreta. Mas eu gostava só de fazer uma discussão que até calha muito bem com o que a Adriana disse sobre esta ideia da cidadania portuguesa, que é uma ideia já muito antiga e que vem muito associada a uma ideia de branquitude, ou seja, quem é português é branco. E em grande medida esta é uma ideologia altamente colonial. Aliás, a formação da própria cidadania e identidade portuguesa, e aliás das várias nações europeias, vem muito da relação e da criação do outro colonial e do outro não branco. E queria só dizer o seguinte: no período colonial existia uma coisa que começou a vigorar em 1926, que era o Estatuto do Indígena, que nos territórios colonizados fazia com que cerca de 99% das pessoas que habitavam, isto particularmente em Angola e em Moçambique, não fossem cidadãs, porque para além de serem africanas, supostamente não cumpriam os critérios civilizacionais para poderem ser portugueses. No fundo, o corpo que era português era o corpo branco, era esta ideia de que Portugal é branquitude. E mais tarde, com a descolonização, muitas pessoas que habitavam nas antigas colónias e eram africanas perderam automaticamente a nacionalidade portuguesa, e foi um grande problema. E depois impôs-se um critério de cidadania, lá está, do ius sanguíneos, que era bastante restritivo, mas desde 2006, também pela ação de muitos ativistas e militantes, foram-se conseguindo alguns avanços, exigindo menos tempo de residência, facilitando a obtenção de nacionalidade para filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. E agora o que nós estamos a ver é uma tentativa de regredir, e o que com isto eu tentei dizer assim muito sumariamente, porque estamos no fim do nosso tempo, é que esta ideia que associa a Portugalidade, uma coisa que até tem sido repetida até pelo próprio Almirante Gouveia Melo e não sei o quê, à branquitude e a uma cidadania restritiva de quem é que merece ser português, é uma ideia que tem raízes profundamente coloniais e profundamente racistas. Aliás, este senhor é nazi, portanto, pronto, quer dizer, não espanta. E calvo. O que é pior, nazi ou careca? Estou a brincar. Nós temos pessoas carecas a ouvir. Vocês desculpem, isto é uma inner joke que nós temos. Sim. É relativo a uma coisa muito específica. Vamos só deixar coisa. Assim. Pronto. Não é a pessoa, Não, é é uma mesmo- coisa. É Pronto. uma coisa, sim. É mesmo uma coisa muito específica, não tem que ver convosco, desculpa. E desculpem, deixem-me só terminar. Desculpa, chama-se Francisco Gomes do Chega, já fui buscar. Francisco Gomes. Pronto. E Rodrigo Taxa E também. o outro é o Rodrigo Taxa, o Gestapo estranho. Desculpa, Rodrigo Taxa. Assim. E queria só terminar dizendo o seguinte: se olharmos para as próprias raízes do território em que nós habitamos, são raízes onde confluíram
pessoas de origem árabe, pessoas judias, em que durante séculos os habitantes da Península Ibérica tiveram origens muito diferentes. Não há uma origem, parece que há assim uma obsessão com uma espécie de origem celta ou assim, de qualquer coisa do norte, romana, sei lá, não sei bem qual é a obsessão destas pessoas com tentar associar Portugal a uma dada branquitude, mas é totalmente falsa. Até porque, por exemplo, nos séculos XV e XVI, 10% das pessoas que viviam em Lisboa eram africanas, eram negras, e muitas dessas pessoas acabaram por. Muitas dessa população não é que hoje em dia essa população não está diretamente ligada à população afrodescendente hoje em Portugal. Foram um grupo de pessoas que acabou por se diluir no resto da sociedade portuguesa. Portanto, tudo isto da pureza racial portuguesa é uma absoluta farsa e tem estas origens, enfim, coloniais, e poderíamos falar muito mais sobre isso, não podemos, fica para a próxima, mas é isso. Bom, e assim sendo, vou lançar a parte final do nosso podcast. Pronto, tentar que seja um bocadinho menos de brincadeira pela parte destas meninas aqui, e vou perguntar à Maria qual é que é a tua sugestão para os nossos ouvintes esta semana. A minha sugestão desta semana é uma canção que saiu a semana passada, que é assim incrível, e eu tenho estado a ouvir aos berros no carro para ver se depois as pessoas na rua também vêem, que é chama-se Feia, da Carolina Deslandes. E o refrão é incrível, é tipo: oh mãe, eu nasci num país que me odeia. Ou seja, tipo, a experiência feminina está muito bom. A Carolina Deslandes é uma grande letrista, e grande cantora e grande música, na verdade, e eu gostei muito desta canção. Acho que foi super importante para mim nestes últimos dias, por acaso, porque acho que às vezes é uma chatice ser mulher, e é bom sentir que outras mulheres também sentem a mesma coisa e sentes-te um bocadinho menos sozinha. E tu, Léo? Muito rapidamente, eu gostava de ler um livro que se chama. Por acaso também gostava de ler um livro agora, tipo, está-se bem. Eu gostava de recomendar um livro que se chama Zami, A New Spelling of My Name, A Biomythography. Eu estou a ler em inglês, mas eu acho que a Orfeu Negro, se não me engano, traduziu para português recentemente. É um livro de 1982 da Audre Lorde, que é uma, enfim, que se define a si própria como mulher negra, lésbica, poeta, guerreira, e é uma das grandes pensadoras, enfim, do feminismo negro dos Estados Unidos, e que é uma narrativa que mistura autobiografia, mito, história e memória coletiva do tempo em que viveu, das lutas em que participou, da sua experiência também como mulher negra e como lésbica e como rapariga lésbica a descobrir a sua sexualidade. E é um livro muito incrível, não só pela vida muito interessante e pelos tempos interessantes que Audre Lorde viveu, mas também pela sua escrita, que eu acho particularmente maravilhosa. Ela é incrível. Bom, e eu vou fazer uma contra-sugestão. Quer dizer, o artigo que eu vou recomendar, não tenho nada contra que o vão ler. Chama-se The Thin Duck, do The Guardian. Está a ser citado por muitos órgãos de comunicação portugueses. Um deles, o Público, Alexandra Coelho, fez que é uma instituição no meio gastronómico e na crítica gastronómica, fez um artigo depois a seguir a esse artigo do Guardian. Então o que é que acontece? Junta uma coisa que eu adoro, que é fine dining e meio gastronómico, com uma coisa que eu odeio, que é análogos de GLP-1 e medicação para emagrecer. Então o que é que acontece? Há restaurantes, entre estes o Fat Duck, que é 3 estrelas em Berkshire, no Reino Unido, que anunciou que vai fazer um menu para quem toma o Ozempic. E esse menu é para as pessoas que de facto estão com menos apetite porque estão a tomar este tipo de medicamentos. Isso é ótimo para os restaurantes. E o que é que isto significa? Que vão perpetuamente diminuir os menus, mantendo os preços dos menus ou diminuindo ligeiramente os preços dos menus, e passar esta ideia muito velha e muito parva, na minha opinião, que fine dining e gastronomia tem que ser food cost, e cortar no cliente e pagar preços exorbitantes para comer absolutamente uma mão cheia de nada. Não há nada que me irrita mais do que este tópico
de pessoas utilizarem análogos de GLP-1 para emagrecimento sem qualquer tipo de correspondência com a realidade, nem sequer serem avisados. Enfim, não vou voltar a falar sobre este tópico porque senão ainda vou ser processada sobre isto. Mas o que eu sei é o seguinte: deixem a gastronomia em paz. Deixem os menus de degustação Deixa a comida em paz. Deixem a comida em paz. Deixem-o comer em paz. Deixem-o comer em paz, faz favor. Sim, e isto Foste é para super vocês. snob agora. Pois foste, porque estas meninas betas acham não, a que. A Leonor é muito snob, vocês não A Leonor conhecem. é super snob. É A Leonor é de Lisboa. A Leonor é de Lisboa. Ela diz Lisboa. Eu sou completamente contra as pessoas dizerem Lisboa. Eu Acho sei que és. horrível. Lisboa. 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 Pronto, ok. Estás a ver snob? Ela já está a começar a treinar porque nós vamos ao Porto neste fim de semana, então ela já está a Olha. começar. Já está a começar a treinar. Isso foi ofensivo para o Porto. Eu sim, sei, sim. ou seja, fui eu. eu. Não tenho nada contra o Porto. Eu não sou tenho, comadre mas- dele. Amo o pronto. Porto, mesmo adoro o Porto. Vocês sabem, eu adoro. Pronto. Deixa a Adriana falar do Ozempic, temos de acabar o episódio. Já acabei, já terminei, é só isto. Vão ler o artigo. E porque eu sei que há pessoas do meio gastronómico que nos ouvem, inclusive chefes. Se eu for aos vossos restaurantes e vir um menu Ozempic ou um menu Monjaro, eu juro pela minha saúde que eu vou gozar com vocês até vocês morrerem. Pronto. Tendo isto em consideração, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.